Bom, estamos continuando aqui, né? A análise das redações. Então veja, aqui teve a tentativa de defender essas ideias aqui, né? Mas devido a se enrolar muito, devido a frases muito grandes, você peca numa coisa chamada coerência, né? E coesão, tá? A coesão é, como dizer assim, é manter o texto fechado, tá? Manter ele o mais compacto possível, para que você não se perca, não fuja do tema. No fundo, aqui, no geral, não fuge do tema, não houve uma fuga do tema, né? O tema violência ficou, mas eu não consegui perceber uma defesa das ideias, porque aqui primeiro já não ficou muito definido o que você ia falar. E daí as frases ficaram muito longas e se acaba se perdendo, né? Começa a dar umas voltas aqui dentro do próprio texto, mas não ficou algo coeso, tá? Ficou tudo meio espalhado. Então vamos ver aqui, né? Aí você tem que concluir, tá? Dessa forma, vemos que a violência é um problema que se agrava cada vez mais em nossas vidas. Então você tem que ver se a forma que você está dizendo aqui é o que você explicou. Qual é a forma, né? Você falou da liberdade, né? Da liberdade. Falou aqui aqui você falou das consequências da violência, né? Falou aqui das armas, dos assaltos, do porte, né? Então você falou da consequência da violência. Aqui você fala uma outra consequência da violência, que é a questão da liberdade e as preocupações que vêm. Só que dessa forma, o que a gente vê? Na verdade, a gente não viu que é dessa forma que a gente vê que a violência é um problema que se agrava cada vez mais em nossas vidas e que a liberdade está cada vez mais ameaçada e limitada. Não, tá certo. Tá certo, isso. Não, desculpa, eu li, porque aqui faltou ler o resto aqui, né? Eu li, mas na verdade esqueci de comentar isso aqui. Então, dessa forma vemos que a violência é um problema que se agrava cada vez mais em nossas vidas. Então, tudo bem, tá certo, desculpa. E que a liberdade é algo que está cada vez mais ameaçado. A liberdade é algo, tá certo. É algo que está ameaçado, né? A liberdade, se fosse, tinha que ser ameaçado. E limitado. A liberdade está limitada. Não, correto, tudo bem. E vemos que se o governo não tomar as devidas providências para resolver a situação, a tendência do mundo é piorar. Bom, tem que ver que governo você está falando. Governo do mundo ou governo do Brasil? Então o governo do Brasil não tem propriedade de alterar coisas do mundo, né? E aí já voltou ao problema que é comum aqui nesse texto, que é frases muito longas, né? Então, tipo, uma ideia vai puxando a outra de um jeito muito... Tente fazer frases curtas com significados bem definidos, entendeu? Assim você consegue organizar suas ideias. Uma dica que eu dou, que é isso que eu sempre faço, eu começo estruturando o texto e as ideias eu vou anotando, né? Cada ideia que eu vou defender aqui no desenvolvimento. E essas ideias eu vou escrevendo e vou checando se eu estou falando disso ou não. Se eu fiz o resumo das ideias aqui e se essas ideias eu estou desenvolvendo aqui. Uma boa dica é para cada parágrafo você defender uma ideia, né? Pega uma das ideias que você quer, por exemplo, liberdade. Então, beleza, aqui acho que você fez certo, falou da liberdade aqui, tudo que ocasiona, bacana, né? Mas tenta fazer assim, tenta estruturar seu texto antes de escrevê-lo, tá? Tenta fazer tudo bem estruturadinho, bem definido, o que vai aonde, tá? Então você vê, olha aqui, ó, a frase começou aqui, isso aqui eu acho que perde muito ponto, viu? E terminou com uma pergunta. Não fica legal. Você tem que concluir coisas. Você tem que
Ele diz que ele não se importa com o que você está falando, qual a sua ideia que você quer defender, mas você tem que defender do jeito correto. Né? Você começou a falar aqui dessa forma, foi para uma pergunta. Né? Essa pergunta é válida, cabe até, como dá um estilo no negócio, mas tem que fazer o básico primeiro, né? Até quando o governo fechará os olhos para o problema e irá fingir que está tudo bem? Né? Você fica perguntando ao leitor, mas o leitor não vai saber o que você concluiu. Isso são perguntas que só o tempo pode responder. Enquanto isso, o jeito é fingir que está tudo bem e continuamos da mesma maneira como estamos, cegos diante desta situação. Tá? Enquanto isso, o jeito é fingir. Tá? Então, basicamente, tem uns problemas estruturais aqui no texto. Tem sentenças muito longas que você começa a se perder, alguns erros de gramática, tá? Mas eu acho que o principal aqui é a estrutura geral do texto, tá? Então é isso aí, espero ter ajudado, né? E reflitam sobre esses comentários. Voltando, eu não sou professor de redação, não sou professor de nada, apenas estou dando mais dicas. Falou, até.